uma questão muito importante, que vai reforçar toda isso aqui que eu coloquei para vocês, tá? Do que ocorre nos céus, o porquê Jesus ele faz esse paralelo, tá? Ele é esse filho do Eterno, que ele tem amor por nós e ele entra nessa brecha. Os sacrifícios, eles estão ligados a um preço, o preço de vida, tá? E isso requer sangue, requer morte. E para que nós tivéssemos acesso a esse perdão e não estivéssemos contados com os anjos de Satanás e com Satanás, o Eterno ele olha o nosso coração, tá? Por isso que ele nos predestina. Quando eu falo de predestinação, nada tem a ver com aquela predestinação de Calvino, tá? Tipo assim, você nasce escolhidinho, né? Nasce salvo para sempre, algo do tipo, porque ele olhou lá de antemão e falou assim: ah, o Joãozinho é bonito e vou colocar lá, ele será salvo. O Pedro, não gosto dele, mas eu vou colocar lá só para condenar ele. Não, por favor, gente, tá? Abominável o calvinismo. O calvinismo, ele não compreende nem a pré-existência e nem a questão da descendência de Satanás, tá? Os vasos de ira são claramente o quê? Os filhos de Satanás que adentraram neste mundo e nascem, mas são perdidos, não importa aquilo que eles venham fazer nesse mundo, seja carne ou sangue, tá? Eles também já estão condenados, destinados à ira, exatamente igual aqueles que Jesus e João Batista disseram: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, eles não têm escapatória. E eles foram desafiados a produzir frutos de arrependimento. Por quê? Porque Deus sabe que esses não se arrependem. Assim como eles não se arrependeram no mundo celestial, jamais vão se arrepender, tá? Mas nós, de antemão, estamos destinados a virmos aqui a sermos a imagem de Cristo. Aí está o grande segredo. Não porque nascemos salvo. Virmos aqui a sermos imagem de Cristo, mas isso é mediante o quê? Ao nosso esforço. Tá? E esse esforço, claro, que vindo pela graça do Eterno. Tá? Não porque nós somos capazes, mas quem nos capacita? O Eterno, através do seu Espírito. Ele nos capacitando. Mas desde que nós tenhamos o que? Arrependimento, é aí que nós faremos por merecer. Em que sentido? Nós, através do arrependimento, de obras, tá? De obras não mortas, porque isso é importante. O pessoal fala, a salvação não vem pelas obras. Tá, mas a fé sem obras é morta. E a fé significa fidelidade. Tá? Ao crer. Se você não faz nada, vamos ver se você será salvo naquele dia. Fique aí, fala assim, eu creio em Jesus e beleza. Fique deitado numa rede. Vamos ver o que acontecerá com você. Tá? Ele vai dizer, servo mau, você não foste fiel. E você será rejeitado. Então isso é importante, você fazer a separação e ter o equilíbrio. E não cair nessas questões dogmáticas que a religião coloca. E brigas de coisas bobas, né? Que é por obras ou não. Peraí, você tem que fazer algo. Você veio aqui para fazer algo. Você não nasceu aqui simplesmente para ficar deitado numa rede, né? Então, a parte de Jesus já foi feita. Então, agora cabe a você fazer a tua parte. E as tuas obras vão mostrar de quem você é, se você é digno ou não. E aí o grande ponto é, pessoal, os paralelos de Jesus e Satanás. Olha que interessante. Existe um pessoal que eles chamam de sabedoria hiperbórea. É terrível. Eles dizem que Jesus é Satanás, ou Satanás é Jesus. Que Lúcifer é Jesus. Por quê? Porque eles pegam alguns textos que realmente eles possuem paralelos, mas não significam que sejam o mesmo ser. E uma questão que as pessoas desconhecem é que a questão da primogenitura. Tá? A escritura ela mostra um padrão muito interessante, que ele é inegável. Tá? Ele é inegável. Onde os filhos primogênitos, quando você pega ali por ordem de nascimento, eles não são primogênitos. Os filhos da promessa na Bíblia, eles não são por ordem de nascimento. É por isso que eu entendo que Satanás, ele foi um primogênito por ordem de nascimento. Porque na mitologia cananita, Ian, que era esse ser mau, que se volta contra ela e etc., também era o primeiro. E você percebe que, no caso Baal, tá? Que posteriormente a gente sabe que depois eles fizeram um sincretismo com Satanás, tá? Mas a princípio você percebe que ela é o pai, e Baal seria o quê? O Messias. Até porque Baal era um termo usado para Deus, tá?
Baal é um termo que significa marido. Tá? Mas em um determinado ponto ele fala assim: nem me chamem de marido. Tá? Ele fala: não me chamem de Baal, de marido. Por quê? Porque ele diz: o marido de vocês, vocês já sabem quem é. Vocês servem o quê? A Satanás. Então vocês não são dignos de me chamarem de marido. Não é o termo Baal que ficou amaldiçoado. É a questão da posição em que os israelitas chamavam a Satanás. Né? E, claro, o Eterno ele ficou triste com isso. A mesma coisa que você tivesse um tipo de nome ou título, e aí uma pessoa traísse você e ela sempre chamasse aquele com quem ela está traindo por esse título que era seu. Você, em um determinado ponto, você nem vai querer mais que esse título seja usado para você, porque você fará lembrança disso. Entenderam qual é a questão? Tá? Até as pessoas associam com a palavra Senhor e falam: ah, Senhor é Baal. Não, gente, não sejam ignorantes no assunto. Tá? Baal nem é Senhor em si. Tá? Senhor às vezes é traduzido, mas ao tetragrama. Tá? E o termo Baal também tinha o significado de dono, proprietário. Tá? Bom, continuando essa questão. Entendendo sobre isso, nós vemos os paralelos, por exemplo, com Caim e Abel. Abel é aceito, Caim era o primogênito, mas ele é rejeitado. E não porque Deus é injusto, mas porque ele era mau em suas obras, filho do maligno, como a Escritura diz. Nós vemos com Ismael e Isaac. Ismael ele é primogênito, mas ele é filho da escrava, filho de uma falta de fé de Abraão, com alguém que não era para que ele tivesse filho. E Isaac é o filho da promessa, com todos os paralelos em peso mostrando Isaac com Jesus. E isso é inegável. Você pede a um padre, a um pastor, eles vão dizer: sim, Isaac prefigura o Messias. Uhum. Aí você fala assim: e por que ele é o segundo ali? Quem que é aquele que é o que seria o primogênito? Aí eles nem dão atenção. Quando você fala Abel prefigura o Messias, eles sim, tem coisas paralelas ao Messias. Aí você fala: por que Caim é primogênito antes? Ah, não sei. Aí eles dão aquela desviada, eles não abriram os olhos para isso. Jacó e Esaú, Esaú primogênito, paralelos de Jacó com o Messias. Aí eles, sim, existem paralelos. Né? Um exemplo, olha que interessante. Esaú, ele era muito peludo. Né? Olha que interessante isso. E Esaú, ele vende sua primogenitura, ele trata com desdém a sua hierarquia, a sua questão hierárquica, né? A sua questão de posição, com total desdém. Né? E é o mesmo que Satanás fez. Ele tratou com total desdém o tipo de potestade que Deus havia lhe dado. E Jacó, ele toma uma espécie de veste, ele coloca algo para, como passando-se por Esaú, isso é muito interessante, inspirado por sua mãe, no sentido lá, eu vejo que tem um paralelo ali com a Ruach HaKodesh, tá? Mas é muito interessante que, no caso, você percebe que o Messias, quando ele vem aqui em carne, ele se veste de uma natureza de pecado, porque ele vem como humano. Olha que interessante, todas as coisas que nós sentimos aqui que são ruins, que não fazem parte de um mundo celestial, Jesus ele fez. E Jacó ele simboliza isso tomando a primogenitura para si. Isso é o que o Messias ele fez através do seu ato, tomando a primogenitura para si. Interessante, né? Isso aqui é muito profundo e esses paralelos eles são irrefutáveis, pessoal. José ele prefigura o Messias. Todo mundo diz que José ele tem muitos paralelos e prefiguram ao Messias. Agora, quando você fala assim, José era primogênito, aí o pessoal dá aquela desviada, né? Ele tinha o quê? Outros irmãos. Interessante, né? Outro paralelo importante, Davi, ali nem em questão de filhos, mas, por exemplo, ele também não era o primogênito dos filhos, mas a questão do rei, Davi como rei, simbolizando o Messias, mas houve um rei antes dele, Saul, onde a sua queda, a queda de Saul, ela prefigura, ela mostra paralelos, sombras de coisas celestes. Por isso que o Eterno ele deixou todas essas histórias para nós, como sombras para que nós apliquemos e venhamos a entender isso neste mundo e compreendamos coisas que ficaram ocultas e escondidas lá das regiões celestiais. Está muito claro.
Eu não sei como que as pessoas não entendem. Uma passagem interessante que as pessoas dizem assim: ah, mas Jesus ele é o único filho, é a palavra usada unigênito, né? Único gerado do tipo. É interessante que a Escritura, a mesma palavra é usada para Isaac como unigênito de Abraão. E aí eu te pergunto, Isaac, ele foi o único e ainda primeiro filho de Abraão? Não. E o mesmo termo é usado no Novo Testamento para Abraão, simbolizando Abraão como o pai, a figura do pai, de Deus o Pai, e Isaac, esse filho da promessa. Então, todos esses termos, a religião, ela veio e os sufocou e os coloca como uma espécie de, não, Jesus é uma espécie de único ser, tá? Entre e ainda, na verdade, até confundem e colocam ainda que ele é o próprio Pai, tá? Que se divide lá e vem uma parte aqui e fica aqui como filho, entre aspas. Por favor, gente, é muito simples isso. Muito simples entender a independência de Jesus e a humildade e as coisas que ele demonstra e aquilo que ele alcançou através de sua humildade e ele alcançou honra entre todos os seres celestiais. Por isso que ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? Mas ele nunca usurpou as questões de Deus. Então vamos estar falando os paralelos de Jesus e Satanás, tá? Satanás, ele é chamado príncipe. Eu vou estar até lendo primeiramente, baseado muito numa questão que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Isaías 9:6, que fala sobre o Messias, tá? Sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vale lembrar que a questão de maravilhoso e conselheiro, tá? Ele herda, são atributos herdados da Rua HaKodesh, tá? Que também está ligado ao papel de consolador e de maravilhas, os dons, tá? De glória. A questão de Deus forte e Pai da eternidade, de Olam, dos aeons, das eternidades, príncipe da paz, ele herda do Pai, tá? De Deus o Pai. Vale lembrar que o título príncipe, em realidade, Deus, o Pai, ele nunca teve esse título. Isso aqui é a grande diferenciação do Messias e de Deus o Pai. Você nunca ouvirá, jamais, nunca ouve nem ouvirá isso de Deus como príncipe, porque Deus ele já é rei por essência, ele é soberano, altíssimo, elevado por essência já. Ele nunca precisou ser menor para elevar-se. Ele sempre é supremo sobre tudo, tá? Então, o Messias ele herda também títulos vindos do Pai, como Deus forte, tá? E Pai da eternidade. Por quê? Ele é Pai dessa eternidade que agora está entrando em vigência. Vale lembrar que, inclusive, a noção e o termo eternidade para os hebreus não é essa eternidade grega que o pessoal fala assim, eterno é uma coisa que não tem fim para trás e nem tem, não tem começo para trás e nem fim para frente. Na verdade, eternidade sempre significou um tempo muito longo, mas sim com uma certa limitação para os hebreus, tá? Para os hebreus. Por isso que eles falam de eternidade a eternidade. Ou seja, de tempo longo a tempo longo, tá? Agora, significa que quando nós herdarmos a vida eterna, nós teremos algum fim? Eu creio que não. Eu creio que isso se estenderá e se estenderá e nunca terá fim. Mas o Eterno ele separa isso por fluxos, por certos espaços de tempo, tá? Ele chama de eternidade a eternidade. Tá? Então o Messias ele herda esses títulos. E ele tem outros títulos. Mas eu quero basear nesses títulos e mostrar os paralelos que existem entre Satanás e Jesus. Satanás também é chamado de príncipe deste mundo. Assim como Jesus foi chamado de príncipe, Satanás ele é chamado de príncipe deste mundo. E isso está em João 16, do verso 5 ao 11. Diz o seguinte: Disse Jesus: Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, ou seja, aquele que faz o Consolador, né, o serviço de Consolador, que é a Ruach HaKodesh, não virá a vós, mas se eu não for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto
de meu Pai, e vós já não me vereis. Então ele fala que ele vai ao Pai e que ele enviará aquele que fará o serviço de consolador, que é a Ruach HaKodesh. Tá? Aqui para nós é tratado como masculino porque o nosso idioma é masculino. Tá? E aí é dito o seguinte: e ele, ou ela, né, a Ruach HaKodesh, o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Isso é muito importante a gente entender, ou seja, Satanás ele tinha esse título e ainda ele é o príncipe deste mundo. Por que ele é príncipe deste mundo? Porque ele tinha esse principado já desde do Éden e Deus não retirou dele. Vocês se lembram quando ele oferece a Jesus os reinos? Fala, por que ele oferece? Porque ele teve essa autoridade dada por Deus e Deus não retirou dele ainda. Porque ele visita a Deus na passagem de Jó, porque ele ainda tem esse tipo de autoridade, tá? De chegar até Deus, porque Deus não o eliminou. Vocês se lembram que eu já coloquei em lives aqui a questão de Caim? Caim, ele traz um paralelo disso com Satanás. Caim foi exilado, foi permitido que ele fosse para a terra de Nod, a terra do esquecimento, tá? A terra do exílio. Satanás está aqui, exilado ainda. Ele ainda tem essa autoridade, não foi tirada a primogenitura dele aqui neste mundo, nesse sentido, essa autoridade que ele tem, mas em um determinado momento isso vai ter um fim. Isso é importante vocês entenderem. Tá? Então, nós vemos esse tipo de paralelo.